Sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso seminário. Imagino que algumas pessoas ainda vão chegando. O trânsito, como toda boa sexta-feira, não está fácil. Então, imagino que a gente ainda vai ter a chegada de algumas pessoas, mas como a gente já deu os 15 minutos aceitáveis aí de tolerância, é melhor a gente ir começando. Eu estou vendo as caras aqui, tem algumas pessoas que não estavam ontem, a maioria estava. A gente teve ontem, então, uma mesa de abertura, discutindo a temática geral da relação entre a agenda do clima, a agenda do desenvolvimento, e depois, na segunda metade da tarde, a primeira das mesas, por assim dizer, temáticas, discutindo minerais críticos. E hoje a gente vai ter 3 mesas abordando outros 3 temas críticos para as relações entre a agenda do clima e a agenda do desenvolvimento. Na parte agora da manhã, a gente discute agricultura, ou mais amplamente, o sistema agroalimentar. E depois, na parte da tarde, a gente tem outras 2 mesas, uma discutindo transição energética e a outra discutindo Amazônia. Então, eu queria inicialmente convidar para coordenar essa nossa mesa da manhã a minha colega, minha amiga de muitos anos, a Isabel Drigo, que é pesquisadora, colaboradora do Núcleo de Pesquisas sobre Sustentabilidade do SEBRAP. A Isabel é doutora em Ciência Ambiental pela AgroParisTech, na França, e pelo Programa de Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo. Ela tem mais de 20 anos de experiência em pesquisa e ação no campo socioambiental, incluindo projetos e programas internacionais. A Isabel liderou processos de construção de políticas públicas, como os planos Safra Territorial, o Plano de Combate e Alternativas ao Desmatamento do Estado do Pará, e geriu grandes programas e projetos na intersecção entre clima, agropecuária, sistemas alimentares e desenvolvimento econômico. Uma pessoa muito conhecida, de todos nós que atuamos nessa temática da agricultura, agropecuária, sistemas alimentares. Então, muito obrigado, Isabel, por estar conosco, por coordenar essa mesa, e a própria Isabel vai apresentar os nossos outros 2 colegas que vão compor a mesa, a quem também eu agradeço por estarem conosco. Então, Isabel, a palavra é sua. Obrigado. Obrigada, Arilson. Está funcionando aqui? Joia. Tá. Só... Feliz. Não, o papel. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. É sempre um prazer contribuir com esses momentos de pensamento e reflexão. Então, vamos dar início aqui à nossa mesa. Como a Arilson falou, a ideia é a gente hoje olhar para sistemas agroalimentares, para agricultura e pecuária, nessa conexão, com clima e desenvolvimento. Então, queria formar aqui a nossa mesa da manhã, chamar o meu amigo também e mestre de tantos anos, professor Ricardo Abramovay. O Ricardo está coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, trabalhando esse tema importante que é a superação da tríplice monotonia do sistema agroalimentar. Ricardo é professor sênior do Instituto de Estudos Avançados do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Como vocês sabem, provavelmente fez sua carreira acadêmica no Departamento de Economia da FEA USP, então tem esse pezão aí na economia, onde se tornou professor titular em 2001. É autor de vários livros, entre eles Muito Além da Economia Verde, Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, Por uma Economia do Conhecimento... meu papelzinho aqui. Por uma Economia do Conhecimento da Natureza e co-organizador do livro Caminhos para a Transição do Sistema Agroalimentar, que foi lançado ali no finalzinho do ano passado, bem próximo à COP30. Obrigada, Ricardo. E queria também chamar a colega Jaqueline Ferreira. Jaqueline, por favor. Jaqueline é pesquisadora, doutora e mestre em Ciências Sociais, em Agricultura, Desenvolvimento e Sociedade, pelo CPDA da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui mais de 10 anos de experiência na liderança estratégica de programas e projetos de pesquisa e advocacy,
voltados à transformação do sistema agroalimentar e do uso da terra no Brasil. Foi diretora de pesquisa do Instituto Escolhas, onde coordenou pesquisas interdisciplinares e a tradução de evidências técnicas e científicas em recomendações para tomadores de decisão. Então, é uma mesa muito robusta, né, em conhecimento, em experiência. Espero que a gente tenha um excelente debate com vocês também. Acho que começamos com o Ricardo. Pode ser? Pode. Ricardo, obviamente que você tem muitas coisas a dizer, mas queria só, de início, assim, te provocar para você nos falar um pouco sobre, pensando que, um pouco das ideias de ontem, né, que foram discutidas aqui à tarde, a gente já está numa transição, acho que a questão é qual transição estamos, os sistemas agroalimentares. Então, um pouco ouvir de você quais são os focos estratégicos de ação na tua visão e por tudo que você estuda e trabalha, quais são os focos principais da ação estratégica e quais são os caminhos que você considera mais promissores para a gente destravar certos bloqueios que estão aí e que a gente precisa destravar rapidamente. Então, é isso, você tem 30 minutos. Muito obrigado, Bel. É um prazer estar aqui com a Bel, minha colega, ex-aluna de muitos anos. Está aqui agora com minha colega e parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, superar a tríplice monotonia do sistema agroalimentar, Jaqueline Ferreira. Estamos trabalhando juntos, começamos há algumas semanas. Muito obrigado, Arilson, Marcos Nobre, e parabéns pela iniciativa. Eu quero, em primeiro lugar, me desculpar por não ter estado aqui ontem. Eu estava na reunião do Conselho de Ibirapitanga e enfim, não tinha como faltar. E eu, infelizmente, não vou poder ficar à tarde. Marquei há muito tempo uma consulta odontológica que eu não tenho como contornar. Então, bem, eu, antes de entrar no tema que a Bel me propôs, eu não resisto a fazer uma observação a partir da leitura que eu fiz de um artigo que saiu na Veja essa semana, de um ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, que se colocava diante da situação atual, tendo em vista a invasão norte-americana e israelense, os ataques norte-americanos e israelenses ao Irã, meio que normalizando essa situação. Então, a característica mais importante daquilo que o título desse seminário está chamando de nova ordem mundial é o sistemático ataque dirigido pelos Estados Unidos e por um número crescente de países aos direitos humanos, à liberdade de expressão e ao princípio republicano de que deve existir uma clara separação entre os interesses pessoais, familiares e corporativos dos integrantes do Estado e a natureza impessoal das leis e de sua execução. Nos Estados Unidos, isso virou acho que é um tema absolutamente crucial. O ataque à democracia é acompanhado hoje por aquilo que a tradição weberiana chama de patrimonialismo, numa escala, tenho a impressão, jamais vista anteriormente. O artigo do Martin Wolf, traduzido ontem pelo Valor Econômico e publicado no Financial Times, comentado também na coluna da Maria Hermínia Tavares, na Folha, traz os resultados de uma pesquisa de uma organização sueca chamada V-DEM. O título da pesquisa é O Desmonte da Era Democrática, interrogação, e outra da Freedom House, norte-americana, chamada A Crescente Sombra da Autocracia. Eu trago isso porque eu acho que é um equívoco falar de nova ordem mundial sem sublinhar que a sua base é o esforço de destruir um conjunto de conquistas democráticas fundamentais e que hoje estão sob ataque. Ao defender essas conquistas e ao insistir na importância do multilateralismo, ao sediar a COP30, ao defender os ODS, ao liderar o balanço ético global,
o Brasil não está sendo ingênuo ou incapaz de entender o que vem sendo chamado de nova ordem mundial, mas o Brasil está, sim, se insurgindo contra o cinismo de naturalizá-la, de tratá-la como se tivéssemos que nos conformar e nos adaptar a uma realidade em que a força bruta é a que fala mais alta e onde a força, o obscurantismo, o fanatismo religioso... Vocês viram a cena ontem, na sala do Trump, dos caras rezando pela guerra, rezando pela paz, na sala do Donald Trump. Essas fotografias estão nos grandes jornais. É um negócio assim, inimaginável. A gente teve isso no Brasil, mas você ter isso nos Estados Unidos é impressionante. O fanatismo religioso, a misoginia, a xenofobia estão tomando lugar dos valores em que cada um de nós que estamos aqui acredita e defende. Mas o que essas constatações têm a ver com o tema da nossa mesa, o Brasil na nova ordem mundial, economia, geopolítica e clima, item agricultura? Eu acho que a resposta a essa questão tem duas dimensões. A primeira é que a nova situação global e, sobretudo, o ataque americano e israelense ao Irã deixam patente a gigantesca fragilidade da maneira como o Brasil se inseriu e se insere no sistema agroalimentar global. E a segunda se refere às propostas de como reagir ao novo contexto criado pela guerra, pelos ataques ao multilateralismo e à própria democracia. Então, nessa segunda, eu acho que eu vou abordar, de um ponto de vista muito genérico, num certo sentido, as perguntas que a Bel me fez. A fragilidade da inserção do Brasil no sistema agroalimentar global é bem anterior ao fortalecimento do que a Freedom House chamou de sombra da autocracia. Ela tem, essa fragilidade tem algumas características principais. Antes de descrevê-las, uma observação importante. É claro que essa onda autoritária ela se apoia na incapacidade que o liberalismo que prevaleceu a partir da Segunda Guerra Mundial teve, sobretudo depois dos 30 gloriosos anos de prosperidade, de redução das desigualdades, de distribuição de renda nos países desenvolvidos, ou seja, a partir dos anos 80, o pensamento liberal e as políticas que foram implementadas a partir de Reagan, Thatcher e do neoliberalismo foram incapazes de dar continuidade a conquistas sociais decisivas alcançadas após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo nos países desenvolvidos. Isso é acompanhado por um aumento impressionante do poder das grandes corporações, sobretudo das corporações ligadas à revolução digital. Nunca houve concentração de poder econômico e poder político na história do capitalismo como a partir dos anos, sobretudo dos anos 90, né, com as 4, 5 grandes corporações que controlam a revolução digital e que controlam a vida dos cidadãos no mundo todo pelos dispositivos que lhes oferecem. E esse poder corporativo, evidentemente, não se restringe à revolução digital. Mas, enfim, então, o Brasil, a maneira como o Brasil se insere nessa ordem econômica global, desde os anos 70, quando o Brasil se converte de importador de alimentos e, a partir dos anos 80, começa a se transformar em grande exportador de produtos agropecuários, eu listei algumas características fundamentais. Apesar dessa conversão de grande importador em grande exportador, as bases tecnológicas da agropecuária não se alteraram desde que o Brasil liderou a maior transformação da agricultura mundial nos trópicos, que é a produção de grãos
no Cerrado. Arilson vem estudando isso no Matopiba de uma maneira muito minuciosa, os impactos sociais, mas eu quero destacar a inércia tecnológica que marca essa revolução agrícola, que é, sem dúvida, a revolução agrícola mais importante do mundo tropical, o que aconteceu no Cerrado brasileiro. Essas bases tecnológicas responderam, de fato, por um espetacular aumento de produção, que permitiu que o Brasil se tornasse grande exportador de alimentos, mas essas bases tecnológicas estão absolutamente esgotadas. E os arranjos, as adaptações que vêm sendo feitas nessas bases tecnológicas, de maneira alguma são suficientes para contestar e para se contrapor a esse esgotamento. Esse esgotamento é agravado pelos eventos climáticos extremos. Ludmila Hattes, do Instituto de Pesquisas da Amazônia, e que faz parte do nosso INCT, tem artigos mostrando como a superfície de plantio de soja no Cerrado está se estreitando nos últimos anos em função do avanço dos eventos climáticos extremos. Minha impressão, eu não tenho demonstração empírica, e acho que a gente tem que ver como é que a gente poderia ter demonstração empírica disso, é que o permanente avanço da cultura de grãos na Amazônia é uma espécie de resposta a esse esgotamento. E em que consiste esse esgotamento? Eu quero destacar 6 pontos que caracterizam esse esgotamento das tecnologias que marcaram a revolução agrícola mais importante do mundo tropical, que é no Cerrado. Primeiro, nós, quando falamos da agricultura brasileira, em geral, se destaca e se enaltece, com razão, o aumento da produtividade agrícola no Brasil. De fato, cada unidade de terra submetida a essa revolução e a essas tecnologias, cada unidade de terra produz, ao longo do tempo, cada vez mais. Mesmo que a taxa de crescimento dessa produtividade seja declinante. Mesmo assim, por unidade de terra, a agricultura brasileira de grãos é cada vez mais produtiva. No entanto, se você medir a produtividade dos insumos, ou seja, quanto de grãos eu consigo por cada unidade de insumo que eu utilizo, a produtividade é declinante. A Jaqueline liderou a pesquisa no Instituto Escolhas que mostra isso. Ou seja, os agricultores brasileiros têm que usar, mesmo os grandes fazendeiros, cada vez mais agrotóxicos e cada vez mais fertilizantes sintéticos por unidade de produto. Isso contraria completamente a grande ambição das Nações Unidas quando fala de economia e meio ambiente, que é o desacoplamento. Em tese, a sustentabilidade seria alcançada quando você desacoplasse a produção do uso de recursos necessários a essa produção. Quando se trata dos insumos indispensáveis hoje para a produção agropecuária, esse desacoplamento não aconteceu. Ao contrário, você está usando cada vez mais insumos. Então, essa é uma primeira característica que é fundamental. O segundo traço importante, e que está, talvez alguém já tenha visto, num artigo que foi publicado hoje no Valor por Luiz Barbieri e por mim. Luiz Barbieri é do Instituto Fólio, que também faz parte do nosso INCT, em que o título do artigo é Bioinsumos e o Poder dos Oligopólios, que é um tema que a gente tem falado pouco. O poder das grandes corporações que estão a montante e a jusante do setor agropecuário brasileiro
é algo impressionante. Aliás, não é só do sistema agropecuário brasileiro, e, aliás, permitam-me notar, esse não desacoplamento entre a produção agropecuária e os insumos dos quais ela depende, também, tampouco é um fenômeno exclusivamente brasileiro, é um fenômeno global que foi apontado por uma espécie de prêmio Nobel dos solos, que é Ratan Lal, L-A-L, em vários trabalhos. Pois bem, o que é esse poder oligopolista? 3 corporações globais controlam no mundo a genética de aves. A fusão entre a Syngenta e a Bayer, a Syngenta sozinha controla 25% da oferta de sementes no mundo. Há uma fusão entre sementes e agrotóxicos. A Bayer controla 15% da oferta de sementes. Há uma fusão entre sementes e agrotóxicos que tende a perenizar o modelo atual, altamente dependente de insumos químicos. Isso, na nova ordem econômica mundial, vocês estão vendo todo dia nos jornais. Com o bloqueio ao Estreito de Hormuz, como é que a gente vai fazer para importar fertilizantes? Por quê? Porque o Brasil, esse controle oligopolista sobre os fertilizantes, ele evidentemente não é feito por oligopólios sediados no Brasil, tá certo? São oligopólios de natureza global, e a verdade é que a grandeza inegável da agropecuária brasileira repousa sobre pés de barro. Por quê? Porque não são só os fertilizantes que são importados numa proporção que chega a 85%, são também os agrotóxicos, são também os aditivos às rações animais, que, como o teor proteico dos grãos é cada vez menor em função das tecnologias utilizadas, as rações animais exigem cada vez mais aditivos. Esses aditivos o Brasil não produz. Tá certo? Então, o controle, a soberania, quando se fala em segurança alimentar, e o Brasil como alimentando 1 bilhão de pessoas no mundo, etc., etc., o que se escamoteia nessas noções é o fato de que o controle sobre a produção agropecuária brasileira é um controle que não é exercido nem pelos grandes fazendeiros, ele é exercido pelas grandes corporações globais, cuja postura diante das mais importantes inovações tecnológicas das quais o Brasil e o mundo precisam, é uma postura de o que der a gente segura, certo? Nesse sentido, esse é um componente essencial da transição, Bel. Ou seja, essas empresas, o artigo publicado hoje no Valor, eu me apoiando sobre um livro muito importante de um pesquisador de Oxford, Frey, F-R-E-Y, um pesquisador super importante em inovação, onde ele mostra que as grandes corporações são excelentes para difundir tecnologias, mas são relutantes, lentas e resistentes em promover inovações tecnológicas. Isso é um negócio paradoxal, porque a gente tende a associar a Meta, o Google, etc., a empresas inovadoras. Não, elas incorporam inovadores, e quando elas incorporam esses inovadores, o livro do Frey mostra, as inovações tendem a se tornar muito mais lentas. Por quê? Porque as rotinas, a explicação é muito mais weberiana do que outra coisa, as rotinas em que essas corporações trabalham são dificilmente alteradas em função das inovações. Então, há uma incorporação, mas é uma incorporação... Então, claro, as grandes empresas compram empresas de bioinsumos, mas isso não significa que elas sejam vetores da substituição dos agrotóxicos ou dos fertilizantes sintéticos por bioinsumos. Então, a primeira característica é a ausência de desacoplamento, a segunda
esse poder oligopolista. Terceiro, o resultado disso é o encarecimento dos custos de produção e o estreitamento das margens dos produtores. O paradoxo nessa história, vocês vão me dizer, mas como é que você está falando que esse setor está estreitando as margens se as safras não param de crescer? É porque quem está, os detentores dos ativos nos quais se apoia a produção agropecuária, estão naquilo que a literatura sobre o tema chama de treadmill. Quer dizer, você não pode parar, porque você tem dívida para pagar, e o aumento do endividamento da agricultura e dos grandes agricultores é uma expressão disso. Quer dizer, de um lado você tem um lock-in, no sentido de que você está travado em certas tecnologias, e de outro um treadmill, no sentido de que você não pode sair dessa esteira rolante, você não pode parar de correr, porque senão você cai, tá certo? Então, a produção cresce, mas as margens estão se estreitando e, com elas, o endividamento dos agricultores. Uma quarta característica dessa base tecnológica da agricultura brasileira é a sua dependência externa de importações, como eu já falei, não vou repetir. Uma quinta característica dessas tecnologias é que ela produziu uma degradação dos solos e continua produzindo um desmatamento que não estão sendo, que elas são incapazes de contemplar. Ou seja, quando você usa em larga escala esses agrotóxicos e os fertilizantes sintéticos dos quais a produção depende, você está esterilizando a vida no solo. No fundo, essa é a base da própria Revolução Verde, liderada por Norman Borlaug. Qual é a base? A base é: você elimina toda a vida que não corresponde estritamente àquilo que você quer obter com o trabalho, com as máquinas e tirar do solo, tá certo? Enquanto que isso é fundamental porque a prosperidade, a grandeza da agricultura contemporânea está baseada nessa capacidade de eliminar toda a vida que possa atacar as plantações por diversos meios, mas, sobretudo, por meio dos agrotóxicos. E a sexta característica dessas tecnologias, eu não poderia deixar de citar, esse é um tema que no nosso INCT a gente está estudando também, tem aqui duas pessoas que também estão estudando, a Júlia e a Estela, essa questão, é o uso em larga escala de antibióticos nas produções animais. 70% dos antibióticos que a humanidade produz destinam-se a animais. A China é a primeira consumidora de antibióticos para animais, o Brasil muito atrás da China, mas é o segundo maior consumidor de antibióticos para a produção de animais, à frente dos Estados Unidos. E o horizonte embora a Europa já tenha avançado muito na redução de antibióticos para a produção animal, no Brasil isso continua, e nos Estados Unidos, sendo usado em larga escala. Isso é extremamente grave, porque esses antibióticos estão na raiz de um dos mais sérios problemas contemporâneos de saúde pública, que é a resistência aos antimicrobianos e às superbactérias. Tá certo? Bom, tudo isso para dizer que é óbvio que a gente precisa de uma transição, mas transição para onde? Aí nós temos duas possibilidades. A possibilidade, esse artigo que eu estou mencionando da Veja, ele sustenta a ideia de que o que o Brasil precisa fazer agora é lançar os seus ativos naturais de forma cada vez mais agressiva no mercado, por exemplo, permitindo a entrada de capitais estrangeiros na compra de terra. É um absurdo o Brasil não deixar que capitais estrangeiros, que continue a mesma legislação, se eu não me engano, que a partir de 3.000 hectares, um ator estrangeiro para comprar terra no Brasil precisa da autorização do Senado.
Para com isso, entendeu? Nós temos que valorizar os nossos ativos naturais nessa nova ordem global, porque é disso que o mundo mais precisa e a gente pode tirar benefício disso. Eu estou expondo de maneira um pouco caricatural, mas leiam o artigo. Eu tenho a impressão que está aberto, porque eu não sou assinante da Veja, eu li. E eu acho que essa é uma filosofia muito importante e uma possibilidade real, e, no fundo, a possibilidade de uma parcela do setor agropecuário que aposta nessa possibilidade cada vez mais. Mas há outros caminhos, e a base desses outros caminhos consiste em, contrariamente à filosofia da Revolução Verde, fazer do fortalecimento, da valorização da vida o fundamento mais importante da produção agropecuária. A agronomia do século XX, ela olhava para o que estava acima do solo. A grande revolução científica pela qual a agropecuária contemporânea está passando consiste em olhar para o que está fundamentalmente abaixo do solo, ou seja, para interações entre micro-organismos, entre fungos e micro-organismos, entre insetos, fungos, micro-organismos, na Revolução Verde, são inimigos da produção. A revolução agrícola que nós precisamos agora, no século XXI, ao contrário, é entender essas interações para que, sobre a base dessas interações, possa se fortalecer o sistema produtivo capaz de oferecer aquilo de que o mundo precisa. Isso, Arilson e eu fizemos no livro que foi editado pelo Arilson e por mim, esse livro foi objeto de uma crítica, de um colega, uma crítica muito educada, muito respeitosa, muito bem escrita, por Antônio Márcio Boinain, no jornal da Unicamp, mas, no fundo, o que ele dizia é o seguinte: tudo bem, eu reconheço que a agropecuária no mundo está na crise que está, só que o que vocês estão propondo vai matar a humanidade de fome. Aliás, vocês não estão propondo muita coisa, vocês fazem mais diagnóstico do que proposta. Por quê? Porque, na visão do Antônio Márcio Boinain, mas, sobretudo, na visão desses setores da agropecuária que dominam o tal do agro, que é uma expressão absurda. Nas línguas latinas, a agropecuária é feminina. O Brasil masculinizou uma atividade eminentemente feminina. Isso não é um detalhe, a meu ver. Por quê? Porque subjacente ao agro está a ideia de que os interesses das corporações agroquímicas e mecânicas que dominam a base tecnológica da agricultura são absolutamente convergentes, apesar de poder haver alguma fricção com os interesses dos próprios agricultores. É isso que é o agro. Colocar tudo num pacote só, é isso que é o agro. E essas corporações agroquímicas são os vetores dessas tecnologias que dominaram e que fizeram do combate à vida a base do aumento da produção e da produtividade. Hoje, no Brasil, nós temos grupos de agricultores vindos do coração da soja. Um desses grupos, não são muitos, mas um que é mais notável é o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, GAAS. Vale a pena entrar na página do GAAS, olhar a documentação, eles têm feito trabalhos. A Globo Rural está tentando montar um fórum sobre transição. E qual é a ideia central do GAAS? Primeiro, a questão dos bioinsumos. Nós vamos fazer um evento no dia 22 de abril, todo mundo está convidado, no Instituto de Estudos Avançados. Esperamos ter a presença da presidente da Embrapa, da ministra do Desenvolvimento Agrário, a Fernanda Machiavelli, do Rodrigo Agostinho, do IBAMA,
do Eduardo Martins, que dirigiu o GAAS, e só para terminar, 3 ideias centrais naquilo que o GAAS propõe. Primeiro, essa contestação ao modelo atual, sobretudo no Brasil, tem bases científicas muito sólidas. Não é olhar no espelho do retrovisor e preconizar uma agricultura de fundo de quintal como se isso fosse capaz de alimentar o mundo. Não se trata disso, tá certo? São tecnologias que vêm de avanços científicos na compreensão da interação entre organismos vivos, extremamente sofisticadas e muito mais avançadas do que aquilo que a Bayer faz quando propõe um transgênico 5.7 para, enfim, para manter tudo como está. Uma segunda coisa muito importante é que essas alternativas são desenhadas em torno da ideia de desenvolvimento territorial. Esse é um tema com o qual a Arilson e eu trabalhamos muito há 20 anos, ao menos, e que recebe agora uma abordagem muito interessante e fundamental no âmbito da nova ordem econômica mundial, onde não se trata, evidentemente, de preconizar autarquia, isolamento, etc. Trata-se, sim, de interiorizar a produção dos insumos dos quais a necessária diversificação da agricultura brasileira precisa. Então, por exemplo, esses aditivos químicos, esses aditivos para as rações podem ser produzidos internamente e mesmo essa base biológica da produção agropecuária, ela exige uma abordagem localizada, mas uma abordagem localizada baseada em ciência e de alta performance. Em terceiro lugar, a grande sacada, digamos assim, a grande mensagem de tudo isso é que nós precisamos superar a tríplice monotonia do sistema agroalimentar. Muito rapidamente, quando eu falo em tríplice monotonia, é monotonia agrícola. O Brasil, por exemplo, tem 2/3 de sua superfície ocupada por agrícola por um produto, que é a soja. Monotonia na produção animal, certo? Nós precisamos ter diversificação genética e diversificação e monotonia no consumo alimentar com o combate aos ultraprocessados. Esse é o objetivo fundamental do nosso INCT e eu paro por aqui. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Obrigada também aí para ficar bem no tempo. Bom, muitos elementos, né? Muitas coisas instigantes. Então, vamos ouvir Jaqueline, porque aí a gente, com certeza, vai ter uma perspectiva também muito instigante. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite do CCI, o convite do Arilson. Ô, professor, você já conhece esses dados? Não precisava sair, não, você já conhece esses dados. Queria agradecer, é uma honra estar aqui ao lado da Isabel e do professor Ricardo. Bom, eu organizei aqui algumas notas e trouxe algumas reflexões e dados específicos desse trabalho sobre produção de soja no país, que eu fiz no Instituto Escolhas, né? Foram aí uns 2 anos de pesquisa, nos últimos 2 anos, e que vão especificar bem aí, trazer exemplo, né, do que o Ricardo, enfim, abordou muito bem aqui de uma forma, né, ampla de panorama. Então, a minha apresentação é focada nesses dados sobre a soja, tá? E aí, enfim, dialogando com o tema aqui proposto pelo evento, eu queria começar fazendo uma afirmação de que a soja ela é um tema crítico para a agenda climática e de desenvolvimento econômico do país, mas ela também é um importante vetor de transformação, né, de uma possível transformação da transição, né, da agropecuária brasileira para modelos mais sustentáveis e, enfim, biodiversos, ecológicos de produção, né? Então, eu queria começar com essas 2 afirmações e a minha apresentação é detalhar um pouco essa ideia, né? Por que eu estou falando que é, ao mesmo tempo, um tema crítico, mas também pode ser um vetor de transformação. Bom,
toda vez que eu faço essa primeira publicamente, né, essa primeira afirmação de que a produção de soja, o modelo de produção de soja é um tema crítico, enfim, tem muita reação do setor agropecuário, dos representantes do setor agropecuário a essa ideia, né? Como assim, né? O principal produto da pauta de exportação brasileira, responsável pelo superávit, né, na balança comercial do país, é um problema. Como é que pode falar isso, né? Como é que a gente pode falar que trata de um tema crítico quando a produção de soja brasileira ela cumpre um papel crucial na segurança alimentar mundial, né, ali na cadeia de proteínas, né? Então, tem muita reação quando você coloca a produção de soja brasileira, a menina dos olhos, né, desde essa perspectiva de que a gente está num momento crítico, que é um problema, né? E uma coisa está atrelada à outra, tá? De fato, desde 2019, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e assumiu o protagonismo de maior produtor de soja do mundo. A safra, né, a última safra de 2024 e 2025, atingiu um número recorde de 171,5 milhões de toneladas de soja, é muita coisa. A soja brasileira representou, em 2024, 36% da soja produzida no mundo. E esses números mostram bem, né, como é que o professor falou também, como é que o Brasil foi exitoso, né, em conquistar esse lugar de liderança na produção do grão, né? A pergunta que a gente fez lá no Escolhas, né, nessas pesquisas que eu liderei, até quando e a que custo, né, que a gente sustenta essa liderança, que são esses dois estudos aqui que vocês podem baixar depois, se vocês quiserem, no site do Escolhas. Bom, o que a gente observou, olhando dados oficiais, é que esses resultados expressivos eles se baseiam num modelo produtivo de alto consumo de insumos sintéticos, insumos químicos, e também alto consumo, aquilo que a gente já sabe, de área produtiva, né, de terra. Pode colocar o primeiro, por favor? O primeiro. Mais um? Aí. Bom, esse slide, deixa eu olhar aqui a minha cola, aqui. Esse slide, ele, me dei conta agora que eu não coloquei a fonte, tá? Mas a gente trabalhou todos com fontes de dados públicos, dados secundários, do IBGE, IBAMA, FAO, enfim, tudo que pode, enfim, ter as fontes, estão todas disponíveis nos nossos relatórios. Mas esse gráfico aqui, ele é um gráfico de número índice que está comparando algumas variáveis, né? Volume de uso de agrotóxicos, volume de uso de fertilizantes, produção, volume de produção, área e produtividade, tá? A gente coloca tudo nesse gráfico e compara 30 anos, de 93 a 2023. Então, você vê, né, a linha azul aí, né, que é a variação, que mostra a variação do uso de agrotóxicos. A gente está falando de uma variação, quando o índice começa em 100, a gente está falando de uma variação de 2.019% de aumento do uso de agrotóxicos na soja em 30 anos. Tá? Quando você olha para os fertilizantes, cai significativamente, mas ainda assim é muito. Você está falando de um aumento de 708% de variação de uso em 30 anos. A produção aumentou 573%, a área aumentou 317% e a produtividade, que é a última linha, a cor roxinha, 61%. Tá? Então, essa comparação ela é importante porque compara coisas diferentes, justamente por isso, né? Compara indicadores diferentes. Então, os recordes batidos pela soja eles são reflexo, como eu falei anteriormente, do aumento de área e intensificação do uso de insumos químicos. Em 30 anos, o aumento do uso do agrotóxico na soja foi 3 vezes maior do que o aumento da produção e o aumento do uso de fertilizante foi 2 vezes mais. Só para vocês terem mais alguns números, o total, né, se a gente for olhar o volume, né, de agrotóxicos estimados nesse período, passou de 16 mil toneladas em 1993 para 349 mil toneladas em 2023. Com os fertilizantes, foi de 720 mil toneladas do insumo em 93 para 6 milhões de toneladas em 2022. E aí, muitos argumentos que esses números se explicam, né? Aumentou fertilizante, aumentou agrotóxico, porque aumentou a área, obviamente. Mas aí a gente olha o número, né, a variação do aumento da produtividade e você vê que não é bem assim, né?
Ou seja, o que sustenta os recordes batidos pela soja não é o aumento da produtividade, mas o aumento da área e do uso desses insumos químicos. Pode passar para o próximo slide? Obrigada. Esse outro slide aí traz um pouco uma reflexão sobre essa tal dessa produtividade, né? De fato, a produtividade aumentou significativamente, 61%. Não é trivial, né? É por isso que a gente chegou, né, na liderança da produção de soja, mas você comparando com outras culturas, né, mesmo com todo o pacote tecnológico, financeiro e governamental à disposição da soja, a produtividade cresceu menos do que outras culturas, como o feijão e o arroz, nesse mesmo período, tá? A gente está comparando o mesmo período de 30 anos. E aqui esse gráfico de baixo, né, mostra aí a área expandida dessas três culturas. Então, você está falando aí de uma área de expansão da soja muito maior do que feijão e arroz, que, inclusive, tiveram um decréscimo nos últimos anos. Tá estagnado, mas teve um ligeiro decréscimo nos últimos anos, inclusive, provavelmente pela expansão da soja para essas áreas de cultivo de arroz e de feijão também, né? Bom, a gente também observou, que o Ricardo também já falou sobre esses números nossos, que esse aumento no uso de insumos ele é ineficiente, né? Pode passar, por favor. Esse outro gráfico aqui mostra isso, né? O que a gente fez? A gente foi olhar quanto de agrotóxico, quanto de volume de agrotóxicos você usava lá há 30 anos atrás para produzir, né, soja e quanto que você usa atualmente, né? Então, o crescimento da soja, da produção da soja, não se refletiu em maior rentabilidade do produtor. O gráfico de cima mostra sacas de soja por quilo de agrotóxico. Então, lá em 93, eu com 1 quilo de agrotóxico eu conseguia produzir 23 sacas de soja. Em 2023, esse número de sacas de soja caiu para 7, ou seja, eu só consigo, com o mesmo quilo de agrotóxico, produzir 7 sacas de soja. Então, é uma queda significativa e substancial. Na mesma lógica, a gente pode fazer para os fertilizantes. Se lá em 93 eu conseguia produzir 1 tonelada de fertilizantes, 517 sacos de soja, em 2023 eu só consigo produzir 431 sacos de soja, tá? Então, o crescimento da produção de soja ela não se refletiu necessariamente em maior rentabilidade pelo produtor, né? Bom, esses números, né, eles estão mostrando para a gente o quê? Que trata-se de um modelo que dá sinais claros de estar perto do seu ponto de esgotamento, apresentando perda de eficiência, né? Esse último gráfico mostra bem isso. E essa perda de eficiência ela tem impactado diretamente o bolso do produtor, como bem falou o Ricardo. Em 2023, a gente também trabalhou, tem nos nossos relatórios, com os dados da Conab, as despesas, por exemplo, com semente, agrotóxicos e fertilizantes, que é o pacote tecnológico base, né, da produção de soja, elas representaram 83% do total das despesas de custeio do produtor. Ou seja, o produtor está ali com o seu pacote ali achatando os seus rendimentos, certo? E aí tem todo tipo de forma de driblar isso, né? Por exemplo, comprar os insumos pagando com saca de soja, né? Tem toda uma forma de se financiar e continuar correndo ali na esteira, como bem falou o Ricardo, né? E essas despesas elas crescem consideravelmente não apenas pelo uso maior do insumo, como também do aumento do preço desses insumos, né? Só como exemplo, a gente pode citar a evolução do preço do herbicida glifosato 480 gramas, que ele passa de 26,48 por litro em 2013 para 52,62 por litro em 2023. Isso é um aumento de 99%. Gente, é muita coisa, né? E é um fato, né, que todo mundo sabe, importante, que o Brasil importa mais de 80% desses insumos agrícolas que ele utiliza, né? Os adubos e os fertilizantes, por exemplo, os fertilizantes sintéticos, eles estão entre os primeiros, estão sempre ali entre os primeiros itens da nossa lista ali de produtos importados, né, no Brasil, no geral, né? Ou seja, os preços dos fertilizantes agrotóxicos eles estão diretamente relacionados ao que acontece lá fora. Não tem jeito, tem que olhar lá para fora.
Tensões geopolíticas, como as guerras da Ucrânia e agora, né, a guerra do Irã, ela impacta diretamente a oferta desse produto. Por exemplo, países do Oriente Médio, como o Catar, são grandes fornecedores de fertilizantes nitrogenados, né, de origem de gás natural, e que é muito utilizado na produção do milho, né, que é a segunda safra ali, junto com a soja. No caso da soja, que não necessariamente tem esse fertilizante como seu principal componente da produção, mas ela é impactada na cadeia por uma guerra no Irã, no Oriente Médio, porque para produzir, né, por exemplo, fertilizante fosfatado, você precisa de substâncias que vêm ali do Oriente Médio, substâncias oriundas de origem de gás natural, como enxofre. Então, a gente tem um problema ali, claro, né, de dependência externa desses insumos, isso sem falar no preço do diesel, né, que impacta diretamente as atividades de produção e logística. Então, o modelo vigente de produção ele não tem alternativa senão ficar de olho, né, no que acontece lá fora, tanto em relação à compra de insumos, como em relação também à venda, né, que a gente tem aí 73% da soja brasileira sendo vendida para a China, né, e tem toda uma discussão interna até quando até quando a China vai continuar comprando, né, esse volume gigantesco, né, de soja nosso. Tem gente que enfim, aposta muito que isso vai durar muito tempo, que eles não têm condição de substituir por outros grãos, que não têm condição de sair dessa rota, e tem outros que já apontam que isso pode estar perto de diminuir esse volume que a China compra, né? Bom, voltando a essa minha afirmação inicial, né, o modelo de produção de soja ele é um tema crítico para a agenda climática e de desenvolvimento do país por conta dos impactos ambientais a eles associados, e aí o professor Ricardo falou bem, mas principalmente perda de biodiversidade por conta do desmatamento associado a essa cadeia e contaminação, né, que vai afetar diretamente, por exemplo, os solos, né, e também emissões de gases de efeito estufas, e também, né, por conta desses riscos econômicos, que foi a nossa intenção desse estudo, de mostrar os riscos econômicos associados à perda de eficiência e vulnerabilidade geopolítica, né? Mas eu também afirmei lá no começo que a produção de soja também pode ser um vetor importante ali de uma possível transição, né? E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque a gente está falando da principal, né, cultura agrícola do país. São 46% do total da nossa área cultivada, né? E 33% do nosso PIB. Então, a gente está falando de uma cultura de grande relevância, não tem como pensar uma transição da agricultura brasileira sem olhar para a soja, não existe possibilidade da gente fazer isso, não tem como sumir com a soja do mapa, então a gente precisa discutir soja e a gente precisa partir dessa cadeia para promover uma transição. Segundo, porque o produtor ele sente no bolso, como eu disse anteriormente, né, o custo produtivo do modelo que ele adota. Suas margens de lucro estão cada vez mais apertadas. A gente foi a campo nessa pesquisa, e todo produtor de soja que você conversa no país, ele vai corroborar, ele vai concordar com a afirmação de que ele está usando muito mais insumo químico do que ele usava há 20 anos atrás, do que o pai dele usava, e que isso é um problema. O produtor ele não usa mais agrotóxico necessariamente porque ele quer, ele usa porque o modelo exige cada vez mais. A gente está falando de um modelo monocultor que diminui a biodiversidade do ambiente ali que está, e isso aumenta a suscetibilidade a pragas, a doenças, a espécies invasoras. Ele vai precisar de agrotóxico cada vez mais, porque essas plantas também, essas espécies, elas vão ficando mais resistentes, e assim ele vai precisando também cada vez mais de fertilizante. Então, ele está preso a esse pacote tecnológico. Então, não necessariamente ele usa mais porque ele quer, ele usa porque é um pacote que funciona mesmo trazendo riscos e apertando o bolso dele, né? E terceiro, porque ele, o produtor de soja brasileiro, ele já utiliza práticas de conservação do solo, tá? A gente está falando de uma agricultura que precisou se tropicalizar, um pacote tecnológico, né, que, como o Ricardo bem disse, mudou muito pouco, né, nos anos, né, que ele está vigente, mudou muito pouco, mas ele precisou se tropicalizar. Por exemplo, o produtor brasileiro de soja ele adota amplamente o plantio direto,
que é o não revolvimento do solo, né, na hora do plantio, e a cobertura do solo, né? Essa é uma prática de conservação do solo que ele adotou e que ele sabe que funciona, que foi importante, assim como a gente vê cada vez mais os produtores aumentando a adesão aos bioinsumos, né? Mesmo que de forma muito tímida ainda, né, e associada ao uso de agrotóxicos, né? O pacote tecnológico tem dado brechas e indicado, né, o vendedor ali, o técnico vendedor que vai a campo indicar o agrotóxico adequado para a lavoura, ele está indicando o bioinsumo também, porque o bioinsumo diminui o custo do produtor e tem funcionado, né? Então, você está vendo que tem sinais de transição acontecendo já, e o agricultor ele tem abertura para essas mudanças, né? Assim como o professor Ricardo também disse, já existem grupos organizados de produtores regenerativos representando seus interesses em Brasília, por exemplo. A gente tem o GAAS, como o professor citou, a gente também tem uma indústria de bioinsumos se organizando cada vez mais. Então, a gente tem aí a gente está vendo que a gente não via há um tempo atrás, que é uma organização dos produtores de soja olhando para uma transição. Tá? E, como eu disse, todos os produtores que a gente conversou, mesmo aqueles que adotam poucas práticas sustentáveis, eles se demonstram muito preocupados com a resiliência dos seus cultivos, mesmo do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista das mudanças climáticas, dos impactos, né, da vulnerabilidade deles aos impactos das mudanças climáticas. Isso foi muito claro, a gente foi a campo, conversou com uma série de produtores, perguntou para eles que práticas eles utilizavam, que práticas para redução de agrotóxicos, para redução de fertilizantes químicos, enfim. E isso foi uma mensagem clara, né, que eles estão preocupados com a vulnerabilidade da produção da soja. Então, tem uma clara oportunidade de mudança. Produtores ajustando o comportamento, mesmo que de forma tímida, mesmo que muito desconfiado. Uma outra indústria, né, a indústria de bioinsumos surgindo e se consolidando. Mas é claro que para aumentar a biodiversidade na produção de soja brasileira, a gente precisa fazer muito mais, né? A gente precisa parar o desmatamento, restaurar paisagens, né, integrar paisagens, porque senão a gente também não vai ter mais água, né, para produzir. Implementar outras práticas, né, de produção, de conservação do solo, de aumento da biodiversidade dentro dos cultivos, ou seja, rotação de cultura, adubação verde, manejo integrado de pragas, integração lavoura-pecuária, enfim, outras tantas, que demandam mais flexibilidade na forma como você usa as áreas. Você não vai poder colocar tudo soja e milho, você vai ter que colocar outras culturas e aprender a lidar com essas culturas e se elas são economicamente viáveis ou não, né? Tem ali um trade-off, tem ali uma decisão que o agricultor vai ter que fazer, e também vai precisar de capacitação, orientação técnica e investimento financeiro. A gente também precisa de uma outra indústria de insumos, isso o Ricardo falou bem, eu não preciso me estender muito, mas a gente está falando de um pacote tecnológico: sementes, agrotóxicos, fertilizantes e maquinário, porque todo o maquinário, né, que foi desenvolvido, ele foi desenvolvido para esse pacote tecnológico, para aplicar aquele fertilizante, para aplicar aquele agrotóxico, para fazer aquele plantio daquela semente específica. Então, a gente está falando de uma outra indústria de verdade. Hoje, as sementes que a gente tem são atreladas a uso cada vez maior de agrotóxicos, de herbicidas, principalmente. Aquele gráfico que eu mostrei do aumento do uso de agrotóxicos, o primeiro estudo, esse gráfico é do primeiro estudo. O segundo estudo, ele vai mostrando que a maior parte do que está ali é o glifosato. Tá? É o herbicida glifosato, e hoje a gente não tem uma alternativa biológica ainda, né? Tem algumas coisas quase já indo para o mercado, mas ainda não temos um herbicida biológico. Então, a gente tem uma semente, né, que ela funciona com aquele herbicida e que é um pacote que funciona tudo junto, casado também com o maquinário. Então, a gente precisa de uma outra indústria de insumos. Deixa eu ver meu tempo. Tá bem. E a gente também vai precisar de outro modelo de pesquisa, ensino agronômico e orientação técnica, né?
que vai precisar sair de um modelo de difusão de pacote tecnológico padronizado para o Brasil inteiro, né, aquela coisa bem padronizada, e migrar para o ensino e aprendizado de processos, né? A gente está falando de uma agricultura que sai de pacote tecnológico para ir para processos, processos que aumentam a biodiversidade, que são, de certa forma, que tem que olhar para o local, que tem que olhar para o sistema local, né, de produção, um processo de integração de paisagem, de utilização de soluções de base biológica, de autonomia do produtor. Então, não é uma mudança trivial, a gente está falando de uma mudança significativa. E também a gente precisa considerar a integração do pequeno produtor nessa transição, porque, se deixar, ele vai ficar para trás, né? A gente está falando aí de uma cadeia que tem 70% dos estabelecimentos, né, de produção de soja da agricultura familiar, tá? E obviamente, não são esses estabelecimentos, obviamente, que produzem o volume de soja, mas eles existem. Eles estão lá nessa cadeia, e se os grandes já estão apertados, imaginem os agricultores familiares, né? E aí, o problema, né, é que, ao meu ver, a gente ainda está longe de um entendimento comum, que é a base, né, gente? É um entendimento comum de que essas mudanças são necessárias e urgentes. Tá? E aí que acho que é o nosso maior problema. A gente não tem um plano ambicioso de transição da agricultura para o país, pactuado, né, entre Estado, sociedade, setor privado, e aí ontem a fala do Marcos, né, sobre coalizões me levou muito a pensar nisso, né, como é que a gente constrói esse olhar, né, de transição para a agricultura, né, que responda à urgência das crises climáticas e geopolítica, né? Então, a gente não tem uma coalizão, a gente não tem um entendimento comum entre os atores do setor de que é preciso a mudança e qual é a urgência, né, que a gente precisa dessa mudança. Os principais representantes dos interesses do setor agropecuário, eles ainda estão presos na necessidade de reafirmar esse sucesso que eu falei lá no começo da soja. Tá? É isso que você vê em todos os documentos sobre a agricultura do país, o como a gente é grande, o como a gente é importante, o quão foi sucesso, né, a nossa produção, quanto é importante essa produção. E está tudo bem. O problema é que, ao invés do setor assumir, né, que ele precisa fazer mudança significativa no modelo de produção e que está em risco, ele fica se afirmando na sua grandeza, né? Há uma fusão, isso também o Ricardo trouxe na fala dele, né? Há uma fusão entre os interesses do produtor e os interesses da indústria, né? Da indústria agroquímica, de toda essa indústria que eu falei anteriormente, e essa fusão acontece nas principais organizações representantes do setor, né? E essa fusão ela não é nada benéfica para o produtor rural, né? Então, a fusão entre os interesses da grande indústria agroquímica com os interesses do produtor, que a gente vê na CNA, na Sociedade Rural Brasileira, no Instituto Pensar Agro e tal, ela não é nada benéfica para o produtor de soja. Para o maior produtor de soja, ela não vai ser benéfica, né? Porque ele está ali numa situação ali limítrofe de crise, né? E essa fusão de representação de interesses, ela impede que se consolide e avance uma visão mais crítica sobre os riscos de de se continuar a usar esse pacote tecnológico. Tá? Então, esse é um fator crítico também, se a gente pensar a construção de uma coalizão que entenda a importância e a urgência, mas não só a importância, mas a urgência da transição. E, às vezes, a gente se confunde, porque esses mesmos representantes que eu falei estão falando de agricultura sustentável, eles não estão deixando de falar disso, né? O problema é que não está falando o que precisa se fazer de fato e nem a urgência, a rapidez que a gente precisa para fazer isso, né? E, por outro lado, as políticas públicas existentes elas estão muito aquém da urgência necessária para promover essa transição. O que a gente tem são políticas públicas dispersas, que nem de longe têm a pretensão de substituir as políticas públicas, né? Mesmo que aos poucos, tá? Mas elas não têm nem pretensão de substituir as demais políticas públicas que mantêm, né, o modelo produtivo vigente, né? Então, quando você vê ali o tanto que vai para o plano ABC e para o resto do plano safra, não tem comparação, e também não tem um plano de aumento ao longo do tempo, enfim, isso só para falar dessa política, mas a gente pode falar de muitas outras, subsídios, enfim, muitas outras, né? Todo o pacote que tem de políticas públicas para o setor. E um exemplo claro para mim é o Plano Nacional de Fertilizantes, tá? Ele é focado na diminuição dessa dependência externa. Lembra que eu falei que a gente compra tudo lá de fora, a gente está super dependente? Então, ele é focado na diminuição
dessa dependência externa do país para a obtenção do insumo e não trata da necessidade de reduzir o uso de fertilizantes sintéticos, por exemplo. Então, o plano é substituir importação e não necessariamente investir num outro modelo de fertilizante, né, de fertilização do solo, né? Ele tem um investimento previsto de 24,41 bilhões e 92% dos recursos está voltado para a produção de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos. Portanto, dentro do modelo tecnológico químico sintético. Tá? As cadeias emergentes, que ficaria ali os fertilizantes organominerais e orgânicos, têm um investimento previsto no plano de menos de 1% do total. Tá? Então, a gente tem um problema grave nessa política pública que não está olhando para a transição. Então, isso significa que a gente está investindo recursos em uma indústria do passado que coloca o país em desvantagem competitiva na transição. Tá? A gente está resolvendo a desvantagem competitiva, né, porque a gente compra tudo lá de fora, mas a gente está investindo numa indústria do passado e a gente não vai estar em vantagem num modelo de transição da agricultura. Outra política, o Plano ABC, que eu falei anteriormente, né, quando você vai em fóruns internacionais, é a principal política quando fala de transição da agricultura para modelo sustentável. Né? Ela tem entre uma das suas metas, né, até 2030, aumentar a área de sistema de plantio direto para a produção de grãos em 12,5 milhões de hectares. E aí tem uma pegadinha, porque a meta ela é dividida em 4,5 milhões de hectares em sistema de plantio direto e 8 milhões de hectares em plantio direto fora do sistema de plantio direto. Vou explicar. Quando você fala de sistema de plantio direto, você não fala só de não revolvimento do solo, de cobertura do solo, você fala também de rotação de cultura, diversidade de raízes, é um sistema. Né? E aí, quando você divide a meta e coloca 4,5 milhões para esse sistema e o resto, né, só para o plantio direto, você está simplesmente falando de uma meta de crescimento natural do Brasil, porque, como eu falei anteriormente, o produtor de soja em massa já faz cobertura do solo e não revolve o solo na hora de plantar. Tá? Então, é uma pegadinha. Né? Como a produção de soja ela adota amplamente a prática do plantio direto de maneira isolada, a gente pode considerar essa meta de 8 milhões de produção só com plantio direto até 2030 como um crescimento natural. O IBGE, por exemplo, mostra que a taxa de crescimento da área de soja entre 2020 e 2023 já era de 6% ao ano. Isso representa 7,2 milhões de hectares, ou seja, a gente já atingiu a meta. Tá? Então, a gente já atingiu a meta até 2030 para o Plano ABC, pelo menos a meta de 8 milhões de hectares de plantio direto, e não de sistema de plantio direto. Então, é uma política que está... o Plano ABC, com essa meta, é uma política que está totalmente desconsiderando a urgência, né, da transformação da produção de grãos no Brasil. Tá? É uma meta para a produção de grãos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tanto os tomadores de decisão, tanto entre os tomadores de decisão quanto entre os atores chaves, né, que eu falei, enfim, os principais representantes do setor, que são ali responsáveis por formular, implementar políticas públicas, falta reconhecer que, ok, o que a gente fez até o momento no âmbito da produção de soja, de grãos em geral, foi muito relevante, nos colocou como líder mundial na produção do grão, mas agora se mostra ineficiente, insuficiente e nos coloca em risco, que é o mais importante. Então, falta esse reconhecimento para a gente ter, finalmente, a condição de sentar na mesa e fazer um plano, né, de transição para a agricultura com a urgência necessária e com as necessidades, que são muitas, não são poucas. Então, acho que é isso. Muito bom, obrigada, Jaqueline, também ficou ali estritamente no seu tempo. Nossa, muitos elementos, né, nessas duas apresentações. Antes de abrir para nosso debate, eu não consigo deixar de dizer que, enquanto vocês dois apresentando, eu estava pensando muito no nosso caos, que é um verdadeiro caos da pecuária bovina de corte, para não falar da de leite, né?
E aí, na fala tanto do Ricardo quanto sua, Jaqueline, fica muito claro, né? Vocês colocam muito bem que tem um grande problema aí de relações de poder, né? De oligopólio, enfim. E a soja, que você traz números muito interessantes, mas para aumentar a nossa contradição, assim, acho que pelo menos, se a gente for olhar, a soja é entendida como complexo soja, né? Então você tem e tem esse grande poder das indústrias. Na pecuária, ainda tem problemas adicionais, que é uma enorme fragmentação. As indústrias frigoríficas têm uma visão super limitada, que é proposital também, elas não querem, né, expandir a sua visão para além daquele praticamente o último fornecedor direto, né? E você tem ali uma fragmentação e pecuárias, falando só mesmo de pecuária bovina, pecuárias bovinas de corte muito diferentes em cada região do país, né? Então, acho que além tem todo esse problema que vocês colocam é super ineficiente. Ela é eficiente, inclusive, do ponto de vista climático, só ali nos últimos estágios, mas fazendo um paralelo, mas ainda de um setor que tem uma contradição enorme, né? Ineficiente também. E é interessante você trazer, Jaqueline, essa questão da ineficiência, do que a gente chama, ou que pelo menos o setor chama de complexo soja, porque a propaganda também é muito boa, né? Eles passam uma visão de eficiência grande. E só para terminar e abrir, eu acho que tem um outro ponto aí que vocês abrem, que bioinsumos com certeza, né? A política industrial, que também, como política pública, é míope, não está olhando para oportunidades, para avanço real, e aí para a mineração, que foi conversado aqui ontem, a mesma coisa. E a gente tem um elemento que liga com a transição energética e liga também com essa questão global, que é a produção de biocombustíveis, onde a gente, para mim, a minha hipótese é que a gente tem um risco, falando em risco, muito grande, de novo, do movimento de expansão, na verdade ele já existe, soja também, mas etanol, né? Milho para etanol. Então, acho que a gente tem esse risco que o jogo está sendo jogado muito no clube dos interesses, de quem tem interesses nisso e não... acho que, inclusive, o setor acadêmico ainda está atrás aí nesse debate. Mas, enfim, falei demais aqui, era só para a gente não aguenta, né? Então, vamos abrir para as questões. Vamos fazer aquela rodada de 3 e aí mais uma rodada. Muitíssimo obrigado pelas apresentações. O artigo também no Valor hoje está excelente, Ricardo. Muito obrigado. Eu estava pensando no lado político, né, Jaqueline? Claro. O tipo de coalizão que permitiu isso, certo? No fundo, o que a gente teve foi a formação de um grupo grande demais para quebrar, certo? Você formou esse grupo, e esse grupo tem uma capacidade de chantagem que é enorme do ponto de vista político. Aí, eu não sei, tem um outro lado da história que também talvez seja interessante discutir, mas pelo menos é minha hipótese, de que os governos petistas dos anos 2000, e entrando um pouco no governo Dilma, tinha uma espécie de acordo subjacente que era aumentar gasto tributário com o chamado agro e, ao mesmo tempo, tentar política de industrialização num molde, vamos dizer, mais antigo. Tá certo? Que era mais ou menos esse acordo não resultou no que queriam. A impressão que dá agora é que as duas grandes coalizões que se montaram no Brasil, uma que, vamos dizer, está à vontade com o neoextrativismo e a outra que acha que o neoextrativismo precisa, de alguma maneira, ser superado, né? Assim que eu vejo essas duas coalizões, a coalizão que se sente à vontade com o neoextrativismo é exatamente essa coalizão que quer manter essa porção do orçamento. Estou falando de gasto tributário, ou seja, como é que você faz para subsidiar esse problema de produtividade que vocês estão apontando, certo? E eu fico imaginando a briga que vai ser com a nova reforma tributária. Porque com a nova reforma tributária, pelo menos projetado, tem uma queda do gasto tributário com esse setor. Então, eu não sei como é que vocês veem para frente o que pode ser um impacto
político disso, porque o que vocês estão mostrando é eles vão precisar de cada vez mais gasto tributário, subsídio, etc. Senão eles não vão conseguir manter. Então eles precisam ter o poder político, certo? Então, o que vocês acham que pode ser o jogo daqui para frente desse ponto de vista político? Obrigado. Bom dia, meu nome é Mariano, eu sou da Agência Nacional de Mineração. Na verdade, não é nem exatamente uma pergunta, colocar mais informações, né, na discussão que foi levantada. Antes disso, até parabenizar, né, o professor Ricardo e Jaqueline pela excelente apresentação. Tá? O meu ponto é com relação à questão da grande dependência de importações, né, dos fertilizantes, né, justamente a questão da substituição, as alternativas possíveis, né, no mercado doméstico para a questão da substituição das importações, né, que a gente, lá na Agência Nacional de Mineração, a gente vem acompanhando um movimento que vem cada vez mais ganhando força, que está acontecendo, que é a questão dos remineralizadores, né, que é um movimento que começou já há alguns anos. Inicialmente, ele foi uma ideia de se aproveitar os rejeitos da mineração, né, as rochas que muitas vezes continham ali elementos, né, potássio, algumas vezes fosfato, outros álcalis também, magnésio, cálcio, enfim, tanto para remineralizador de solo quanto também corretivo, né, de solo, correção de pH, de solos ácidos, principalmente do cerrado, né. A gente tem um colega também que trabalha na Embrapa, o professor Éder Martins, que Embrapa Cerrados, né, que ele é um dos grandes percussores na frente desses estudos, né, e dessas aplicações de remineralizadores, né, e que a gente vê uma crescente nesse segmento que hoje em dia já passou, além do aproveitamento de rejeitos da mineração, a gente já começa a ver uma tendência também de novas áreas sendo requeridas já com essa finalidade como o uso principal, né, de usar o remineralizador, o agromineral, que a gente chama, né, áreas requeridas já para não utilizar o rejeito, mas sim ele como o uso principal. Então, inclusive, eu ajudei uma colega doutoranda que está, inclusive, orientada pelo professor Éder Martins, né, de algumas culturas no Cerrado que vem aplicando esses remineralizadores, né, essas rochas naturais, e tem tido ganhos de produtividade significativos, né? Então, é uma alternativa que a gente tem doméstica, né, que merece ser fomentada pelo governo, né? Tem até a Instrução Normativa número 5 de 2016 do MAPA, tá, que ela já prevê toda essa questão de remineralizadores para poder fazer rotulagem, tá comercializando esses produtos no mercado, tá, e que é uma alternativa que vale a pena ser apoiada, fomentada, né, por diversos governos também, difundida, inclusive, mais nos meios acadêmicos, né, que é uma alternativa bastante interessante para poder estar ajudando nessa substituição de importações e diminuir essa criticidade da dependência das importações, principalmente, né, dos nitrogenados, como os senhores colocaram, e também potássio e fosfato, sobretudo. Era isso, obrigado. Eu acho que tem uma coisa que, pelo menos eu tenho pouco conhecimento, eu deve estar falando com o Sérgio do CPDA, né, que está estudando o financiamento da cadeia da soja, né? Acho que a gente tem que olhar com mais cuidado para o financiamento da cadeia da soja, porque tem um mix público-privado importante, né? Por exemplo, essa coisa de você fazer os contratos de barter, né, que são os contratos que você compra os insumos em troca das sacas de soja, né? Isso dá uma estabilidade no preço que é tão volátil, né? Isso é um instrumento importantíssimo ali para o financiamento da cadeia, né? Então, a cadeia ela também tem, vamos dizer assim, os subsídios, eles, sem dúvida, são parte importantíssima desse financiamento, mas ela também tem se reinventado nas formas de financiamento, que a gente precisa olhar um pouco mais de cuidado para o financiamento privado para ver esse impacto, né, em mudanças recentes de financiamento dessa cadeia. Mas eu concordo com você, vai ser um problema, né? A queda de acesso, a diminuição do acesso a subsídios vai ser um problema significativo para a cadeia, ou para os principais atores dessa cadeia. Tanto é
que a gente teve, a briga que teve, né, na reforma tributária. Então, acho que a ver, né, como é que isso vai se estabilizar, né, ao longo do tempo. Não tenho muito mais o que falar que isso. E obrigada. Tem muito... Acho que o Mariano trouxe um ponto importante, que tem várias tecnologias surgindo, né, de substituição dessas importações de fertilizantes. Acho que o plano vai jogar dinheiro nisso, né? Mas o que seria muito importante é a gente pensar como é que coloca mais dinheiro ainda, né, do que está previsto no plano, que é muito ridículo, é menos de 1%, nas alternativas que estão mais alinhadas numa produção sustentável. Então, não estou de longe de mim a falar que a substituição de importação não é importante, ela é fundamental, né, até para a sobrevivência da cadeia e para uma própria transição também, porque não dá para você falar de transição se você não dá para tirar do dia para a noite, né, os fertilizantes sintéticos e químicos, mas a gente precisava aumentar. Acho que as políticas públicas que vêm com a ideia de promover uma transição para a agricultura, elas não trazem a ideia de substituição de uma coisa por outra, né? E a substituição ela pode ser gradual, deve ser gradual, mas as nossas políticas públicas não trazem essa ideia. Elas trazem, vamos apoiar aqui e vamos continuar apoiando ali. Mas como é que você faz para reorientar os recursos, né, de políticas públicas que mantêm o modelo vigente? Qual é o shift, né? Qual é a mudança? Isso as nossas políticas públicas não trazem, né? Então, acho que um papel nosso é exigir, né, um plano de transição dos recursos, que eles venham para cá, mesmo que gradualmente, mas que a gente tenha um horizonte de quando que eles vão pesar mais desse outro lado, né? E isso a gente está longe de ter. Marcos, entre a desoneração e crédito presumido, a cadeia produtiva da soja deixa de pagar ou recebe na veia benefícios fiscais da ordem de 56,8 bilhões, o que equivale aproximadamente a 15% do faturamento total da cadeia produtiva, estimado em 400 bilhões. A renúncia fiscal da cadeia produtiva da soja é quase o dobro da renúncia fiscal estimada pelo governo federal para toda a cesta básica, calculada em 30 bilhões. Esses são os dados de um trabalho que o Arnoldo de Campos, que hoje é diretor da Conab, fez. O trabalho se chama O Custo da Soja para o Brasil, renúncias fiscais, subsídios e isenções na cadeia produtiva. Então, a tua questão é absolutamente crucial. Essa coalizão que captura o orçamento federal é uma coalizão que se forma a partir do governo Geisel. Foi no governo Geisel que o Alisson Paulinelli, os mais jovens não sabem quem foi Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli foi secretário de Agricultura em Minas Gerais, e aí ele conseguiu convencer o Geisel que o jeito de superar a dependência brasileira de importações alimentares era formar técnicos para promover a Revolução Verde no Cerrado brasileiro. A Embrapa mandou centenas de técnicos para os Estados Unidos. Esses técnicos voltaram e são eles que promovem, então, de maneira pelo país todo, mas, sobretudo, no Cerrado, a revolução agrícola que permitiu a expansão da soja no Cerrado. Tem grupos desses segmentos que queriam que o Alisson Paulinelli recebesse o Prêmio Nobel da Paz, o que é cômico, tendo sido ele um ministro da ditadura, tal, mas porque ele era o Borlaug do Brasil. Então, nada mais justo do que ele recebesse o Prêmio Nobel da Paz. Isso faz parte de um processo de legitimação política do setor, que é um setor muito dividido, mas que é unido em torno do que consegue capturar do orçamento. Esse é um ponto importantíssimo e que explica o comportamento da bancada ruralista. A bancada ruralista no Congresso é muito pior do que a sua base social.
tá certo? Os fazendeiros, etc., não são tão absurdos como a bancada ruralista. Mas a função da bancada ruralista, eu acho que é dupla. É uma, impedir que o processo de apropriação de terras e, portanto, na nova ordem econômica mundial, permitir que a natureza seja oferecida para essa nova ordem mundial como um fator de grandeza do Brasil, tal como ela vem sendo feita. No livro que Arilson e eu editamos, o artigo liderado pela Ludmila Hattes, do IPAM, mostra a exportação de patrimônios naturais, exportação de água, exportação, enfim, tá certo? Ligado à exportação de grãos e, sobretudo, à exportação de soja. Mas esse é um ponto fundamental politicamente para entender a bancada ruralista no Congresso. E eu não vou repetir o que Jacques falou, esse tema dos remineralizadores é muito importante e uma das grandes promessas em torno de agricultura regenerativa é o pó de rocha. E hoje nós não temos o Éder Martins, é irmão do Eduardo Martins, que é um dos líderes mais importantes do GAAS. Então, você vê que você tem uma liderança empresarial, ao mesmo tempo uma liderança científica, trabalhando na vanguarda dessas transformações. E eu não resisto a fazer uma observação aqui, que é a seguinte: quando você fala dos dispositivos e dos impactos da revolução digital, ou seja, do que é a informação, a circulação da informação no mundo contemporâneo, a nossa capacidade crítica é imensa, mas não existe nenhuma solução visível para enfrentar esse problema. O que nós podemos é fazer, enfim, jovem a partir com menos de 16 anos não vai poder entrar em redes sociais, sei lá o que significa isso, etc. O que significa que o desalento e o culto à distopia, para quem trabalha especificamente nesse setor, é gigantesco, porque você não vê alternativas. Mas quando você trabalha com o sistema agroalimentar, ao contrário, a minha sensação é que essas alternativas existem e a formação de uma base social e de forças políticas para levarem adiante alternativas que são urgentes, tá certo? As alternativas existem. Isso talvez possa ser dito também de soluções ligadas às grandes cidades, etc. Então, enfim, eu acho que essa é uma característica específica, talvez não tão específica do sistema agroalimentar global, ou seja, a urgência e a possibilidade de implementação de alternativas. Bom dia, eu sou Leandro, eu sou biólogo, sou especialista em biologia de solo e trabalho com coleta e análise de indicadores agrícolas, florestais e socioeconômicos. Ontem eu fiz uma pergunta que está um pouco na linha da pergunta que eu vou fazer hoje, porque eu trabalho basicamente com agricultura familiar nessa coleta desses indicadores. E eu vejo muito que a gente está do nosso lado do campo progressista, num discurso que é baseado em ciência, que tem muitas alternativas, como você mesmo disse, professor, que envolve soberania alimentar e agricultura regenerativa. Só que, do outro lado, a gente tem a lógica do capital, e ontem a palestra até sobre os minérios mostraram muito isso, e a própria soja também mostra muito isso, que a aceleração do PIB tem uma relação direta com esse neoextrativismo, e o neoextrativismo está tomando conta de algumas desses expoentes assim, da agricultura regenerativa, como os bioinsumos, o crédito de carbono e tal. E aí, de um lado, você tem planos como o Plano Clima, ATER, etc., que tem pouquíssima relação em termos de investimento com a agricultura familiar, como a Jaqueline disse no final da fala dela.
O meu ponto é, existe uma dualidade gigantesca aqui entre a influência do PIB para a sociedade e para a economia, né, obviamente, e o que eu queria ouvir de vocês é como que, de forma mais tática, mais de execução, a gente consegue fazer com que o agricultor familiar tome conta dessa transição regenerativa com indicadores sociais atrelados à melhoria dessas pessoas, assim, sabe? Com índices de ODS, índices Gini, e não só o PIB sendo levado em conta. Porque, hoje em dia, a realidade que a gente vê é que o cara da agricultura familiar ele só não passa fome porque ele tem a terra, mas ele não consegue andar num carro decente. Os maquinários, como você bem disse, né, Jaqueline, tem muita inovação vinda da China, mas com preços absurdos que esse cara não pode contratar, e a transição regenerativa desse cara não é patrocinada por subsídios, né? Era um pouco disso que eu queria ouvir de vocês, assim, de forma mais de execução. Obrigado, Ricardo, Jaqueline, pelas duas apresentações. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta. O comentário é o seguinte: eu acho que bom, primeiro, né, tem um contraste chocante, né, entre o quadro que vocês apresentam e o conservadorismo do discurso, não só das organizações, mas mesmo de lideranças do agro, né? E nem estou falando das lideranças piores, vamos dizer assim, agraristas mesmo, e etc., mas lideranças relativamente progressistas que basicamente ignoram esse quadro que vocês estão colocando, né? Então, essa é uma coisa chocante, vamos dizer assim, né? Segundo comentário que eu queria fazer eu acho que um pouco desse contraste se explica porque existem 3 válvulas de escape que acomodam essas lideranças, né? Acho que uma primeira válvula de escape é um tema já bastante tratado na literatura, na sociologia, na economia, que é a fronteira, né? Eu entrevistei produtores em que você vai apertando na direção dos custos, como é que você vai fazer? Ele vai dizendo as alternativas, comprar junto, melhorar os contratos, etc. E fala, no limite, eu vendo aqui e com o dinheiro eu compro 3, 4 vezes mais terra lá na frente. Lá na frente é a fronteira, é a Amazônia. Então, aí esse cara, obviamente, ele vai dizer, não, eu não sou culpado do desmatamento, porque quando eu cheguei lá já estava desmatado. Mas aí você vê a conexão entre esses temas. Então, fronteira continua sendo um fator de acomodação e de não enfrentamento disso, né? Eu acho que tem um segundo, que o Ricardo mencionava desoneração e etc., e eu acho, uma pressão cada vez maior por seguros e o famoso perdão de dívidas. A cada 10 anos a gente tem uma mega renegociação de dívidas, que é um eufemismo para transferência de renda pura e simples do conjunto da sociedade para produtores que não conseguem se viabilizar, né? E tem um terceiro, que é a financiarização. Aqui no interior de São Paulo, por exemplo, os produtores pequenos e médios de cana gradativamente arrendam as terras. Arrendam terra para as grandes usinas, etc., porque não conseguem mais competir tocando os próprios estabelecimentos. Então, você tem 3 válvulas de escape que não enfrentam o problema que vocês estão mencionando e são ruins, do ponto de vista do custo público, do ponto de vista da concentração, da propriedade, do poder econômico e, por consequência, também do poder político. Aí a pergunta que eu ia fazer para vocês é a seguinte: o Ricardo acabou de mencionar, né, que existem bases do ponto de vista da experimentação de novas tecnologias, existem alguns gargalos, como a Jaqueline mencionou, e etc. Mas a pergunta, reconectando com a questão do Marcos, mas quais são as forças sociais que estão minimamente sensíveis a tudo isso? Então, claro, no caso do Pensar Agropecuária, bancada ruralista, etc., não dá para esperar muita coisa. Mas a gente tem lideranças intermediárias e a gente tem, talvez, alguns espaços. A gente tem, por exemplo, alguns think tanks com gente muito inteligente e que tem alguma influência sobre lideranças do agro. Como que nesses think tanks se reage a tudo isso que vocês estão falando, né? Acho que eu não preciso mencionar aqui, mas nós estamos falando de INSPER, GV Agro, Fundação Dom Cabral, tem pelo menos uns 4 ou 5 aí. Segundo, em alguns espaços de concertação que foram criados, né? A gente sempre fala, nós temos que criar espaços onde sente o pessoal que consegue conversar, mesmo que pense diferente. A gente tem exemplos, como a Coalizão Brasil, Agricultura, Florestas, etc. Por que esses espaços não têm conseguido fazer essa agenda avançar mais, na opinião de vocês? Então, no fundo, a pergunta é essa, né? A gente tem bases concretas do ponto de vista da tecnologia, a gente tem um diagnóstico muito claro.
que a gente precisa, onde estão as forças sociais que podem transformar essa leitura em um esboço de agenda para uma transição mais consequente, na opinião de vocês? Leandro, no que se refere, você tem toda a razão. Por exemplo, o Brasil tem um plano de recuperar 40 milhões de hectares, não é isso? São de pastagens degradadas, etc. No plano não tem uma palavra sobre agricultura regenerativa. Você vai recuperar isso fazendo as formas convencionais de agricultura. Mais do que isso, quando foi lançada a primeira versão do plano de transformação ecológica, tinha bioeconomia, tinha finanças, tinha energia, etc. Não tinha agricultura. Não era um tema. Depois teve... Eu fui conversar com o responsável pelo plano, que é uma pessoa incrível, Rafael Dubé, fez uma tese excelente e tal. E aí, conversando com ele, ele disse assim, não, mas isso entra em land use. Eu digo, não, land use é floresta. Tá certo? Tem que ter... Aí eles discutiram lá e entrou. Mas, então, é muito sintomático desse poder, desse incômodo de enfrentar do governo essa questão, mesmo num governo progressista, profundamente incômodo enfrentar essas questões. E eu acho que a questão que você coloca com relação à agricultura familiar é fundamental, porque a agricultura familiar ela tende a mimetizar os setores economicamente relevantes da agricultura familiar, mimetiza aquilo que se faz na grande agricultura, porque tem que aproveitar as oportunidades de mercado, de integração, etc., etc. A tese básica com a qual eu acho que a gente trabalha no INCT é que a gente precisa cutucar a grande agricultura, fundamentalmente, e não, quer dizer, ir além do que a gente tem feito até aqui, que é meio comer pelas bordas. Então, a gente investe em agricultura familiar, em indígenas, quilombolas, etc., etc., mas deixa a grande agricultura como objeto de pedrada. Isso nunca funcionou e não vai funcionar. Nesse sentido, a pergunta do Arilson é decisiva, né? Os dados que a Jaque expôs do Escolha, quando se apresenta para o pessoal do INSPER, FGV, etc., a reação é assim, isso está tudo errado. Só que esses trabalhos foram publicados já tem um ano, mais ou menos. Vai fazer um ano. Até agora, nunca, ninguém apresentou esses dados estão errados por isso. Nunca. E eles não repercutem. Quer dizer, as coisas que a gente tem colocado, até eles recebem de maneira educada, mas jamais num diálogo. Jamais entra na pauta. Esse artigo do Valor hoje, eu mandei para os grupos. Ninguém disse assim, que absurdo isso. Eu adoraria que alguém dissesse, que absurdo. Você está sendo sectário, esse é um comunista que está sendo contra o capitalismo. O capitalismo hoje são as grandes corporações. Como é que você vai falar mal das grandes corporações? Absolutamente. Eu adoraria que tivesse uma coisa assim, porque aí a gente ia poder conversar. Absolutamente nada. No tema da financiarização, uma coisa que a gente não falou e que é muito importante é que hoje o crédito que os agricultores recebem do Plano Safra é menor do que o crédito que eles recebem dos grupos financeiros ligados ao fornecimento de máquinas e insumos. E dois, a extensão rural organizada pelos grupos que dominam o fornecimento de máquinas e insumos, não tem esse dado, mas tudo leva a crer que tem mais vendedor de máquinas e insumos fazendo o papel de extensionista rural do que a própria extensão rural.
A gente precisa ir atrás, precisa dar um jeito de produzir esse dado. Até agora, se alguém tiver uma ideia de como é que produz um dado desse, por favor. Então, isso é muito importante, porque isso faz parte dessa junção entre dessa junção da indústria agroquímica com a agricultura e o agro, tá certo? Ao qual agora vem se juntar as big techs, que são detentoras, que são cada vez mais detentoras das informações a partir das quais as fazendas, toda a agricultura operam, tá certo? Então, essa fusão entre Big Tech, Big Ag, a indústria química, enfim, isso é uma coisa muito importante. Na literatura sobre transição, tem alguns autores, um que a gente usa muito no nosso artigo do livro, que é o Geels, né? G-E-E-L-S, mas tem também um britânico chamado Lanton, que encaram a transição do ponto de vista da capacidade de mudar o comportamento dos atores. Então, é um pouco na linha do nudge, né, do Prêmio Nobel de Economia, agora me escapa o nome, ou seja, como é que você estimula as pessoas, os indivíduos e os grupos sociais a mudarem seus comportamentos com relação àquilo que provoca fundamentalmente a crise climática. Então, tem o exemplo da queda do carvão na Grã-Bretanha, tem o exemplo da supremacia dos veículos elétricos na Noruega, etc. Mas uma característica dessa literatura, que eu tenho visto até aqui, é uma absurda subestimação do peso das grandes corporações na decisão dos atores. E eu acho que esse é um tema que a gente precisa estudar mais a fundo. Quer dizer, não basta a gente, como você bem disse, não basta que existam alternativas tecnicamente viáveis e interessantes se o processo produtivo é dominado por atores que, no fundo, têm a capacidade financeira, técnica, narrativa de dizer, olha, e aí os relatos são impressionantes. Se você tentar combater uma praga usando um método alternativo, você vai perder toda a sua produção. Eu ouvi de um colega da Embrapa, no Rio Grande do Sul, um relato de que o agricultor recebe um telefonema dizendo assim, vai passar um avião aí despejando agrotóxico, eu vi que na tua propriedade tem não sei o que, você não quer que ponha, que despeje na tua? Aproveita. É impressionante. Então, a força que esse tipo de coisa tem é gigantesca. E, claro que não tem como responder a tua pergunta, e você sabe muito bem disso. Mas eu acho que a gente está subestimando a importância de enfiar o pé na porta com relação a essas grandes corporações. Eu acho que a gente não tem feito isso suficientemente. Isso é o que eu mais tenho pensado, como fazer, tanto, acho que a sua pergunta liga com a dele, né, taticamente, desde que a gente lançou esse estudo, como o professor falou, se vocês baixarem o estudo, a nossa linguagem está super educada, gente, não estamos batendo em agro, a gente fala, exalta, né, como eu fiz aqui também, porque não é mentira, né, o sucesso, né, da cadeia da soja e tal. Então, a gente foi muito cuidadoso na linguagem, né? E também a nossa estratégia de olhar para o aspecto econômico é porque para bater justamente nessa narrativa, né? A gente sabia que tinha ali um problema, né? Que o modelo está se esgotando, então precisava colocar números. Os números são todos números secundários, números oficiais, não tem nenhuma invenção de número. E os cálculos são super simples, que podem ser como é que fala? Reproduzidos por vocês numa renovação ali dos números, né? Se eu quero incluir 2024, 2025, tá tudo muito mastigado, muito fácil de fazer. Mas a reação foi muito negativa
a essas mensagens, principalmente a mensagem, né, da perda da eficiência ali, né, da queda da produção de soja por quilo de agrotóxico e fertilizante. Então, a reação de todos esses think tanks que vocês falaram, né, do INSPER, da FGV, foi muito negativa, né? Está errado, não é assim, vocês não consideraram milho, mas se considerar o milho vai aumentar. Entendeu? Então, assim, foi muito, muito, muito negativa. E depois parou, ninguém fala mais, né? Então, a minha sensação é que esses grandes think tanks, eles ainda estão parados nessa grande mensagem da grandeza, nessa mensagem da grandeza do agro, e não vão sair dali, tá? E isso tem a ver, na minha opinião, diretamente com disputa de recurso, né? Disputa de visibilidade e recurso para esse setor que financia esses think tanks, gente. Então, assim, a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Isso não quer dizer que eles não estão produzindo estudos interessantes, dados interessantes, não quer dizer, mas a gente tem que levar em consideração que eles também são financiados pelos setores, né? Então, tem ali uma dificuldade de ir para a inovação, né? Porque são financiados pelos setores. Então, eu vejo com ceticismo que a gente vai conseguir alguma coisa dali. Aonde eu acho que dá para conversar? Eu acho que toda essa pressão que o setor tem sentido para mudar, né, da agenda climática, dos acordos internacionais, enfim, tem feito efeito, eles estão discutindo sustentabilidade, e a gente vê grupos, né, já explicitando essa cisão no setor em pequenas brechas, né? Você falou ontem do processo da regulamentação, da aprovação e da regulamentação da lei dos bioinsumos, é um exemplo claro disso, né? Você vê ali o gás, os agricultores que já estão discutindo agricultura regenerativa se organizando fora dos tradicionais grupos de interesse e organizações de interesse para defender os interesses dos produtores. Então, tem brechas que eu acho que a gente precisa. Não é uma tática, são várias táticas. Uma das táticas nós, né, do campo que defendemos uma transição para a agricultura, entender essas brechas. Quais são as brechas para conversar sobre transição, sobre a política A, sobre a política B, sobre como é que a gente faz para investir numa outra indústria de maquinário, consolidar uma outra indústria de maquinário, consolidar uma outra indústria de bioinsumos, como é que a gente faz para rever os currículos da agronomia, né? Como é que a gente faz para repensar o ensino agrícola, a pesquisa, né? Tem muitos grupos dentro da Embrapa, né, pesquisando a transição da agricultura, então acho que tem muita coisa acontecendo e identificar brechas para se organizar, para construir propostas concretas, porque uma coisa que a gente também não fala é que o nosso lado também não tem propostas concretas para a transição, né? Então, aí fica difícil. Então, a gente precisa ter propostas concretas, identificar brechas e identificar os nossos aliados do outro lado. E os aliados não vão ser só o gás, não. Por exemplo, ontem a Zeina Latifi, que é uma economista, né, super importante, está no nosso conselho, mas ela é uma economista super importante, usou os números do nosso estudo na coluna dela no Globo e falou, olha, o agro está complicado, está se endividando, o nível de endividamento aumentou. Então, é uma pessoa do setor financeiro, né? Então, tem... quando você mostra um número da perda de eficiência do setor, primeiro que não dá para dizer que os agricultores não estão sentindo isso no bolso, é impossível. Todas as críticas públicas, eu estava num seminário da Fundação Dom Cabral, e eu recebi uma crítica super pesada, a pessoa foi super grosseira. Aí eu falei, mas vem cá, você... Por favor, me diga, quando você vai a campo, o agricultor está dizendo alguma coisa diferente disso que os números estão mostrando? E não está, né? Então, a gente tem, acho que um trabalho de cada vez mais abrir espaço de conversa com o produtor, que está sentindo, o produtor mesmo, porque ele que é o agente de mudança, né? Que está sentindo no bolso, colocar a contradição das representações que não estão olhando para esse aspecto e encontrar brechas para conversar com os produtores do setor sobre propostas específicas e concretas que a gente também não tem, tá? A gente não tem para colocar na mesa. Então, acho que isso é um trabalho importante. E para a agricultura familiar, eu acho que é a mesma coisa. Assim, a gente está vendo, para mim,
falar de transição para a agricultura familiar está totalmente acoplado à agenda do gás, por exemplo. Sabe, a agenda que o Abramovay colocou aqui: bioinsumos, territorialização, diversificação inclusão da biodiversidade na produção, da soja. Então, por que não fazer uma coalizão, né, com um representante que está olhando para a cadeia de grãos, né? Então, acho que a gente ainda precisa fazer mais coalizões e ter propostas concretas, porque não dá para ficar discutindo em cima... porque está perdendo eficiência, porque esses números são muito importantes, porque causam cisões, mas eles só não dão conta, esse número só não dá conta. Tem que ter proposta concreta para construir essas coalizões. Então, eu acho que uma coisa muito importante para todo o movimento social, as organizações que representam os agricultores familiares, é fazer essas coalizões com aqueles que já estão apresentando mudanças do lado da grande produção de grãos. Eu acho que isso é bem importante. E a regulamentação do bioinsumos, eu acho que já mostrou um pouco isso, né? Então, como é que a gente faz coalizões com a grande produção? Porque você falar, por exemplo, de uma indústria emergente de bioinsumos que está crescendo por conta da produção de grãos, você está trazendo as outras cadeias produtivas vão se beneficiar dessa indústria de bioinsumos, né? Então, não adianta, é um gigante. Se ele se movimenta, o resto vem atrás também. Então, acho que, taticamente, né, se eu pudesse falar, né, com muita humildade, né, porque são anos de movimento social aí da agricultura familiar, se eu pudesse dar uma ideia, é essa, da gente encontrar pontos de convergência com esses atores que já estão pensando e estão avançados numa discussão sobre a transição na cadeia dos grãos, que são poucos atores, não são muitos, mas tem gente que está concordando com a gente, né? Só um acréscimo que me parece fundamental no que a Jaque falou, quando você fala que o produtor é o verdadeiro vetor dessa mudança, isso não tem nada de trivial. Isso vai contra o que a gente vem fazendo nos últimos 30 anos, que é demonizar o produtor rural. Como se ele fosse o protagonista fundamental do modelo que está aí. Ele certamente é protagonista do patrimonialismo, isso sim. Agora, o modelo produtivo que a gente tem, o produtor rural não é o protagonista, não é o driver. Quem é o driver são as grandes corporações. E eu fico feliz porque eu reencontro minhas origens intelectuais. Eu vivi na França, na Idade Média, eu vivi na França na época da União Popular, cujo lema era a luta contra os grandes monopólios. E eu acho que hoje a gente tem isso, quer dizer, nós temos essas grandes corporações estão impondo à sociedade. Tem um livro recente do Tim Wu, que teve responsabilidade durante o governo Biden. Ele era uma espécie de, meio que diretor do CAD norte-americano, e é um pesquisador incrível. Ele escreveu um livro sobre o extrativismo contemporâneo. Então, esse neo-extrativismo, um norte-americano também está escrevendo sobre o extrativismo e o papel destrutivo que essas corporações têm. A imagem mais absurda disso é a posse do Donald Trump, mais grotesca disso, mas vai muito além das corporações digitais. Essas corporações, no caso do sistema agroalimentar, elas são as protagonistas de um modelo que está falido, e os agricultores estão tentando se virar, tá certo? E eu acho que o nosso papel é mostrar essa contradição e explorá-la para que a gente possa avançar. Isso isso é um interesse nacional, quer dizer, a gente tem um potencial fantástico como país que está sendo transformado em vamos extrair os recursos naturais desse país e fazer disso uma forma de quem ganhar, de as corporações ganharem. Quer dizer, é meio simplista formular assim, mas eu acho que não é muito longe da verdade. Bom,
acho que chegamos no nosso horário. Acho que o debate é riquíssimo. Não vou aqui pretender fazer uma grande síntese, mas do que foi sendo falado, eu acho que tem pelo menos 3 pontos aqui que são importantes, porque são mesmo, vocês falaram, e são caminhos, são direções da ação. Jaqueline falou, e ela reforçou agora no final, que o nosso campo, né, nos incluindo todos, precisa colocar propostas concretas, né, você fala novos pacotes casados, porque o que a gente está contestando e mostrando tem pacotes muito fechados, né? Inclusive, essa questão de quem está fornecendo assistência técnica e extensão rural. São os próprios representantes de que têm interesse em vender esses pacotes que a gente sabe que não são os melhores. Então, acho que isso é um caminho importante. E uma coisa que eu e a Arilson estamos investigando, mas que começa a fazer sentido, alguns pontos de convergência a gente tem com pelo menos quem é mais aberto ali desse setor, né, da agropecuária. Essa questão do ensino que você colocou, da própria assistência técnica, porque em certo momento não é mais interessante aquele que está muito lá para trás continuar assim, né? Então, acho que tem alguns pontos de caminhar nessa direção que você colocou. E para uma coisa do Ricardo aqui que eu anotei que me chamou a atenção, e aí acho que leva a 2 pensamentos, ligar novamente essa questão a desenvolvimento territorial, pensar o desenvolvimento de territórios, e aí a conformação desses territórios geográficos, a gente precisa entender quais são os que estariam mais abertos para a gente trabalhar. Acho importante, até com uma tática, estratégia mais localizada, que a gente consiga colocar mais força, encontre os aliados, encontre as coalizões. Então, acho que isso é uma ideia importante também, acho que conversa com várias linhas, né, até da nossa de pesquisa e de ação acadêmica. E uma coisa das políticas públicas, que acho que a Jaqueline também colocou muito bem, a gente tem políticas públicas muito ruins ainda, né, apesar dos pacotes aí novos que saíram, mas se a gente der uma espremida, eu acho que a gente precisa fazer isso, tem oportunidades de intervenção ainda. Então, quer queira ou não, a gente olhando ali o monitor do Plano de Transformação Ecológica, que agora tem outro nome, que eu já nem sei qual é, a única coisa mais concreta ali que a gente pode olhar como o Ministério da Fazenda está reportando evolução é a frente de bioinsumos. De tudo que eu olhei ali, é uma das poucas, que ainda depende de discussões, de regulamentações, de formatar alguma coisa que faça sentido no caminho que a gente quer. E mesmo política de crédito que você mencionou, Jaqueline, Plano Safra, exatamente, é perfeito isso. Continua reproduzindo a forma, né, como ele é pensado, e a destinação das linhas continua reproduzindo o modelo que a gente não quer. E a questão, e aí o colega nosso, Gilson Bittencourt, que agora está lá na vice-presidência do Banco do Brasil, quando trabalhou comigo, sempre disse, olha, não é um problema do volume de recurso, é para onde ele está indo. Então, se a gente pegar só ali o Renovagro, que é a linha do Plano ABC, tudo bem, é lógico que pode aumentar, mas aumentar só ali não vai fazer a diferença que a gente quer. A gente precisa olhar para as outras linhas que, por exemplo, e aí pecuária, porque é muito o meu mundo, financiam compra de boi, mas não financiam a transformação do modelo produtivo dentro das unidades. Então, foi na Amazônia, principalmente, compra de cabeça de boi. Então, eu acho que tem esses caminhos, né, ainda de aproveitar brechas, como você falou, de oportunidade de reforma mesmo de algumas políticas que estão aí, porque elas são políticas públicas e vão governar nós de alguma forma, e nesses proposições muito concretas de novos pacotes casados, gostei dessa. E esse olhar, talvez com uma estratégia tática que fale de novo de desenvolvimento territorial. Acho que é isso. Obrigada, então. Obrigada.